Olá pessoal, continuando o debate sobre o SUS aqui no canal, um vídeo muito importante e eu espero que vocês cheguem junto. Vamos falar da privatização silenciosa do SUS e o caso das organizações sociais, as OSs. Mas antes disso, chega junto no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, enfim. Chega junto. Se puder, também faz parte da campanha de financiamento coletivo aqui do canal. Você pode fazer isso pelo Clube de Membros, pelo Apoia-se ou pelo Pix, que o QR Code está aparecendo aqui na tela. Seu apoio é fundamental. Simbora pro vídeo. Então, pessoal, no vídeo passado, vou deixar aqui o card aparecendo em algum lugar na tela. A gente debateu por conta da recepção que o gado petista deu a quem criticou a medida de Lula de ampliar as formas de parceria entre o público e o privado na educação, ampliando ainda mais sobre o SUS na entrada do capital privado, seja de forma direta ou de forma indireta, como é agora, ou seja, utilizar de dívidas que operadoras de saúde têm para, a partir disso, fazer com que essas operadoras realizem serviços, prestem serviços para o SUS e, com isso, quitem suas dívidas a partir de prestação de serviço. Isso gerou uma choradeira, uma ofensa, um ataque enorme. Até o Zé de Abreu, um ator que eu adoro assistir novela. Eu sou noveleiro, hein, gente? Veio me xingar, levantou uma campanha de difamação aí contra mim. Tive debates mais sérios, né? Tipo, com a página Pensar a História, querendo ou não, foi um debate mais sério, apesar da dificuldade de você conseguir encontrar um argumento mais racional, né? De dizer tudo bem, o que você está falando faz sentido. Mas vamos tentar focar aqui no problema, na questão onde pesquisadores da Fiocruz, etc., como eu mostrei no último vídeo, apontam que esse tipo de política tem uma série de problemas. A página Pensar a História colocou a seguinte questão: você está falando disso, mas você não fala do quanto se aumentou leitos, você não fala que o PT realmente foi o partido que mais investiu no SUS, e que o problema mesmo do SUS está nas organizações sociais, porque governadores e municípios e prefeitos, né, nos municípios, eles promovem essa política de privatização que realmente ataca o SUS. Será que de fato é assim? Será que o PT também não incentivou e incentiva esse tipo de política? Para além desses processos de parceria, né, entre o público e o privado, e que terminam em desfinanciamento do SUS e de repasse de dinheiro público, direto ou indiretamente, do público para o privado, é isso que a gente vai debater hoje. A privatização silenciosa do SUS, o caso das OSs, especialmente em São Paulo, Bahia e Pernambuco. A gente vê essas imagens e muitas vezes a justificativa dessas políticas de parceria entre o público e o privado na educação, porque é vendido pra gente um SUS que está sempre caindo aos pedaços, com hospitais muito mal equipados, muito precarizados, com a insuficiência de médicos, de leitos e com uma fila, principalmente nas especialidades e em cirurgias eletivas, bastante enorme, o que dificulta muito o acesso da população, tanto ao atendimento preventivo quanto ao atendimento emergencial em especialistas e em cirurgias. Então eu mesmo conheço pessoas que precisaram ficar um tempo muito grande na fila depois de sofrer um atropelamento assim, né, muito grave, e ter que ficar na fila esperando cirurgia, o quanto isso pode ser danoso. E aí, a partir disso, se diz: você não quer que se resolva o problema porque está sendo lhe dado uma solução e você é contra essa solução. Eu quero resolver o problema, só que a solução é uma falsa solução. E a gente viu no último vídeo, começou a ver por que isso era uma falsa solução, e a gente vai mostrar hoje por que isso é uma falsa solução também no âmbito das OSs. Mas antes de entrar nos exemplos que a gente vai usar, São Paulo, Bahia e Pernambuco, cada qual com seus casos, vamos falar um pouco sobre a história, né, das OSs, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista de implementação política e expansão no Brasil. Esse nascimento jurídico do que possibilita o surgimento das OSs começa com a reforma do Estado, com o ministro Bresser Pereira no governo Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, ali no meio para o fim dos anos 90. Então, essa reforma administrativa que foi liderada, né, como eu falei, pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, fez uma reforma administrativa que afeta diversos âmbitos das instituições federais, que tinham o seu espaço institucional e seu orçamento público protegido, passa a ter uma abertura, justamente porque o objetivo dessas reformas era produzir uma abertura econômica do Estado brasileiro para o que se chamava na época de governança, de nova governança institucional, que era implementada não só em empresas privadas, mas também em espaços
públicos. Então, há, por exemplo, na educação, no meu livro, né, sobre saúde mental e as universidades, eu falo também sobre essa reforma administrativa e como ela vai afetar a educação. E ela também afeta a saúde, abrindo o setor público ainda mais para o capital privado. Por quê? Porque até então, o que se tinha no SUS, ainda que houvesse a possibilidade do SUS utilizar a rede privada, não pública, como complementaridade à sua própria rede, essa rede complementar ela tinha que ser majoritariamente, e esse contrato de prestação de serviço tinha que ser baseado por uma lógica de não lucratividade, ou seja, principalmente pela lógica da não lucratividade. Isso muda drasticamente a partir da reforma administrativa com o ministro Bessa Pereira e os governos Fernando Henrique nos anos 90. Então você tem, a partir da Lei Federal número 9.637 de 1998, que institui as OSs como entidades privadas sem fins lucrativos, habilitadas a exercer atividades públicas mediante contrato de gestão com o Estado. Então, é formalizado esse modelo de interação entre o público e o privado a partir da forma da OS. Inspirada, então, numa forma de gestão que é a chamada New Public Management, que é justamente essa nova governança, né, a nova gestão pública. O objetivo é enxugar o Estado, ou seja, diminuir o Estado e transferir a responsabilidade desse Estado e adotar uma eficiência gerencial empresarial como critério central da gestão e do modelo empresarial. Então, desde a origem, o modelo de OS sofre críticas de pesquisadores da Fiocruz, de profissionais da área, de grupos de profissionais, de setores de pesquisadores da saúde pública, etc., porque esse tipo de modelo não resolveu o problema na época, não resolveu o problema hoje e só aprofundou vínculos empregatícios precarizados, formas de gestão precárias, fragiliza o controle social, perde em transparência e esvazia a estrutura pública concursada. A consolidação desse modelo se dá, por exemplo, em São Paulo, como uma espécie de laboratório justamente sobre os governos de José Serra e do hoje companheiro Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin foi um importante nome desse laboratório em São Paulo para o Brasil, depois, do que foi a implementação das OSs. Então, São Paulo se tornou esse grande paradigma de ampliação da rede via OS. A lógica, portanto, era simples: construir novos hospitais, policlínicas, esse tipo de coisa, e repassá-los a OSs. Então, o Estado constrói, gasta dinheiro público para construir uma estrutura pública e repassa a administração, paga para uma empresa administrar um ente público, gerando alguma lucratividade aí, ainda que tecnicamente as OSs tenham que fazer isso sem fins lucrativos. O Tribunal de Contas de São Paulo, então, o TCE de São Paulo, passou a emitir uma série de alertas desde então, que não se encerraram, sobre a falta de transparência, duplicidade de repasses, a dificuldade de fiscalização e a incapacidade do controle público de exercer fiscalização sobre essas entidades que estavam gerindo os espaços públicos. Diante da adesão em massa em São Paulo das OSs, a tendência disso era ou se espalhar a partir de então, ou se frear o avanço das OSs. O que acontece é que já no final dos anos 2000, né, já no início dos anos 2000, o PSDB, enquanto governo federal, né, ali você tinha, por exemplo, José Serra, Alckmin, e você tinha Fernando Henrique, né, até certo ponto, mas depois entra o governo Lula, o Lula 1, Lula 2, a partir de 2003. Com a chegada do governo Lula, o que há é não um freio na política de OS, ou de pelo menos de levar a sério as diversas denúncias do Tribunal de Contas de São Paulo e os alertas que pesquisadores, profissionais da saúde tinham para com o modelo OS, mas há uma adesão dos governos do PT à lógica de OS. Essa adesão, para abrir uma aspas aqui, um parêntese aqui, também se dá na educação. A educação que passou por uma espécie de adesão a essa nova gestão pública que está ligada a esses pressupostos de gestão empresarial, acontece na educação. Então, por exemplo, o Luiz Freitas, pesquisador da educação,
num livro chamado A Reforma Empresarial da Educação, mostra o quanto esse tipo de modelo era já uma inserção da lógica privatista, ainda que não houvesse o privado entrando diretamente na educação pública, mas uma lógica empresarial sobre a educação pública. Uma lógica do lucro, da performance, da produtividade e assim por diante. Isso na saúde fica ainda mais explícito porque quem vai gerir é diretamente um grupo privado, né, no caso das OS. E o governo do PT, tanto na saúde quanto na educação, adota essa lógica, mantém e continua o que estava sendo feito no governo Fernando Henrique. Então, com Lula e Dilma, muda que, apesar da origem tucana, os governos do PT não renovaram, nem se limitaram o modelo da OS. Ao contrário, eles incentivaram, de certo modo, no início mais timidamente, mas com o passar do tempo de maneira mais explícita, que estados e municípios, inclusive por repasses por meio de programas federais, aderissem aos programas de OS. Isso significa que entre 2003 e 2016 observa-se um crescimento das OS privadas e estatais com o aval e financiamento da União, inclusive com o uso de bancos públicos, a indução federativa, ou seja, muitos municípios e estados só conseguiam habilitação para programas federais como UPA, SAMU e outros se aderissem à lógica da gestão terceirizada ou compartilhada das OS, e isso se fecha com a criação da EBSER, que foi defendida inclusive pela militância petista e do campo democrático popular à época, né? Então, em 2011, por exemplo, Dilma sanciona a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, por meio da Lei 12.550 de 2011. Qual era a justificativa na época? Salvar os hospitais universitários da precarização. Ou seja, a EBSER é uma espécie de OS estatal. Você cria uma empresa estatal que vai ser gerida por um grupo privado e que vai gerir sobre a lógica, sobre o olhar estatal, mas como uma empresa privada, os hospitais universitários. A realidade é que houve uma substituição de um modelo direto, concursado, esse tipo de coisa, por uma empresa pública de direito privado, que de certa forma é uma lógica privatizante de gestão do serviço público, ainda que não uma privatização direta. Como vai dizer o Luiz Freitas, o problema desse tipo de racionalidade é que ela é uma racionalidade privatizante, mesmo que você não tenha entregado tudo na mão do capital privado. Então, essa empresa vai contratar via CLT ou nem isso, e vai gerenciar a partir de um modelo privado, inclusive sobre a lógica do direito privado, hospitais, funcionários, médicos, enfermeiros e assim por diante. Hoje, a EBSER administra 41 hospitais universitários federais com orçamento superior a 7 bilhões anuais. Isso significa que um programa de reestruturação dos hospitais universitários foi criado pelo governo, o REUF, criado em 2010 pelo governo Lula ainda e operado pelo governo Dilma. Impulsionou ainda mais os convênios entre OS e fundações privadas para, tecnicamente, a modernização e uma gestão compartilhada desses serviços e dessas estruturas de saúde pública. O fato é que não houve significativa melhora em relação à estrutura e serviço, ainda que haja nos números, uma ampliação de leitos e esse tipo de coisa, de atendimento, etc. Mas há, inclusive, toda uma problematização que não cabe aqui ser feita agora sobre como esses números são feitos para gerar metas que vão ser batidas e com isso gerar uma certa quantidade de verbas que você vai poder acessar e repassar, esse tipo de coisa que é bem da lógica neoliberal, mas que não cabe aqui adentrar nisso. Mas tem várias pesquisas, só jogar no Google acadêmico. O Ministério da Saúde, então, libera verbas, né, mediante a adesão a formas alternativas de gestão, ou seja, há um incentivo de que municípios, governos e hospitais federais, como os hospitais universitários, passem a aderir lógicas alternativas de gestão, e essas lógicas alternativas passam a ser critério para a liberação de verba, enfraquecendo a lógica do SUS de gestão dos hospitais e dos centros hospitalares de saúde. Em 2005, portanto, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional as leis da OS, né? E desde que houvesse publicidade e seleção por edital, controle por conselhos de usuário, avaliação de metas e resultados, o que na prática muitos desses critérios não são fiscalizados e nem efetivados até hoje,
como apontam os relatórios de TCUs e de tribunais estaduais por todo o Brasil. Isso significa que é um avanço silencioso e complacente com a lógica privatista do SUS e que negligencia qualquer aspecto de fiscalização das OSs no Brasil inteiro. Hoje, a maioria dos novos serviços públicos de saúde já nasce sobre a gestão de OS. Segundo a Associação Brasileira de Organizações Sociais, a ABROS, mais de 60% dos serviços de urgência e emergência de alta complexidade no Brasil são geridos por OS. Então, se esses serviços não dão conta de operacionalizar o que é necessário, a culpa é das OSs. O modelo se espalhou com apoio suprapartidário, ou seja, haja o que hajar, todos os partidos estavam apoiando o modelo de OS. Em São Paulo, o PSDB e PL, com mais de 8 bilhões por ano em contratos para saúde públicas e diversos escândalos. Em Pernambuco, o PSB foi a ponta de lança para o crescimento acelerado de OS, inclusive a partir da chegada das UPAs. Isso foi fundamental, justamente por conta da política federal, de que diversas adesões a políticas públicas federais de saúde se dessem a partir da recepção e da adoção de políticas como as OSs, e na Bahia, governo do PT, principalmente, sob forte presença das OSs com contratos bilionários, né? O fato é que as OSs são entidades privadas sem fins lucrativos, aparentemente, né? Pelo menos na lei, sem fins lucrativos. O fato é que na realidade não é bem assim, autorizadas a gerenciar unidades públicas com verbas públicas. São entes privados sem fins lucrativos que gerem equipamento e rede pública com verba pública e com transparência bastante questionável. Elas são aparadas pela Lei 9.637 de 1998 e cuja lógica é a descentralização da gestão para você retirar do Estado a gestão de equipamentos públicos e com isso você deixar o Estado mais eficiente e a gestão desses equipamentos mais eficiente. O ponto é, será que essas OSs são de fato mais eficientes? Elas de fato produziram alguma eficiência, apesar dos dados indicarem ampliação de leitos, ampliações de serviço, elas produziram mais eficiência? Vamos tentar ver um pouco do exemplo de São Paulo. No início dos anos 2000, com Geraldo Alckmin, uma forte ampliação das OSs no estado. Já vinha com José Serra, e em São Paulo, em Geraldo Alckmin se fortalece ainda mais e vai continuar com os governos PSDB. Em 2023, 88% dos hospitais estaduais e 74% das AMAs eram geridas por OS. A Prefeitura de São Paulo, com Ricardo Nunes, ampliou ainda mais na cidade de São Paulo. Ou seja, mais de 6 bilhões do fundo público foram para a OS somente em 2023, e isso associado a diversos escândalos de corrupção, associação com organizações criminosas e esse tipo de coisa. Os dados são alarmantes. Segundo o TCE de São Paulo, em 2022, 77% dos contratos das OS tinham problemas de fiscalização e de execução, ou seja, não tinha espaço para fiscalização e não executavam aquilo da qual elas eram contratadas para gerir. Em 17 unidades auditadas, houve pagamento de horas não trabalhadas. O hospital de campanha do AMB, gerido pela SPDM, custou 23 milhões em 2 meses e meio e foi alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo por superfaturamento. O impacto disso no SUS é que o orçamento da Coordenadoria de Saúde da capital de São Paulo caiu 35% em 4 anos. Esse dinheiro foi para onde? Para OSs, cuja fiscalização e a execução dos serviços de saúde estão muito a desejar, além de que estão envolvidas em diversos escândalos com entidades criminosas e esse tipo de coisa, de corrupção, esse tipo de coisa, né? E isso significa que são mais dinheiros para contratos e menos dinheiro para a rede pública diretamente ou indiretamente. Ou seja, a história de que as OSs produziriam uma eficácia na gestão, pelo menos em São Paulo, está longe de ser verdade. Como a gente viu o caso da associação de diversas organizações sociais com o PCC, com envolvimento de gente do governo, seja da prefeitura, seja do governo do estado, o que gerou uma série de problemas. Na Bahia, que é governada há muito tempo pelo PT, isso
também é, de certa forma, realidade. Há um retrocesso no controle da saúde pública e um avanço das OS. A estrutura regional de saúde, a partir de 2015, principalmente, com o governo Rui Costa, implementou uma política de construção de 20 policlínicas regionais. Todas as 20 policlínicas construídas pelo governador Rui Costa foram entregues às OS como a IBDH, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Administração Hospitalar, e a ISAC, Instituto de Saúde e Cidadania. A esses programas, a essas entidades e a essas OS, uma série de escândalos foram produzidos. Antes, já em 2014, o Ministério Público da Bahia moveu ação de improbidade contra Jorge Sola, do PT, secretário de Saúde, e a Fundação José Silveira por um valor de contratos sem licitações que foi executado em 202 milhões de reais. A IBDH já teve contratos suspensos na Bahia e em outros estados por conta de diversas irregularidades, e mesmo assim consegue e continua e segue operando na Bahia. Segundo dados financeiros, entre 2019 e 2023, o valor repassado às OS na Bahia ultrapassou 690 milhões e pulou para 1,2 bilhões. Não há auditorias regulares e a Controladoria Geral do Estado identificou a ausência de indicadores de desempenhos, de possibilidades de fiscalização do contrato e de audição de unidades de saúde. Em Pernambuco, você convive com o sucateamento e a falta de transparência da implementação desse modelo de OS a partir de um partido, ora ligado, ora não, ao campo democrático popular, que é aliado dos governos petistas, que é o PSB. Então, nos governos do PSB, passou muito tempo no governo, nos governos do PSB e mais recentemente no governo de Raquel Lira, ex-PSDB, agora eu acho que ela está no PSD, o modelo de OS foi expandido, ou seja, o modelo foi expandido pela esquerda progressista, PSB, já com Eduardo Campos, Paulo Câmara e etc. E é continuado e ampliado por Raquel Lira, da direita, da chamada direita tradicional e esse tipo de coisa. O Hospital Eduardo Campos de Pessoa Idosa, por exemplo, ele foi gerido por OS e recebeu, só em 2022, 94 milhões. Diversas unidades também estão sendo implementadas via OS, na prefeitura da cidade, através do futuro da esquerda, João Campos. Denúncias de irregularidade já surgiram também a partir dessas OS aqui em Pernambuco, que chegou um pouco mais tardiamente, mas chegou. Em 2023, o TCU do estado identificou problema nos contratos do Hospital Tricentenário, onde minha querida irmã nasceu, que gere UPAs também e hospitais na região metropolitana do Recife. Dentre as irregularidades, desvio de finalidade, salários atrasados, serviços de terceirizados superfaturados. A UPA do Ibura, onde eu morava muito pertinho, morava 2 ruas depois, que era gerida pela OS-MIP, teve 4 interdições éticas do CREMEP por falta de médico e de estrutura. E é verdade, não tinha estrutura nenhuma, às vezes só tinha uma médica e era isso que tinha. Eu me lembro uma vez que eu fui pra UPA do Ibura com crise de garganta, pra variar, eu tenho várias. Um senhor chegou infartando e só tinha um médico. E o médico vai ter que atender a pessoa infartando. E todas as outras pessoas da UPA ficaram sem saber quando seria atendido. Teve que mandar todo mundo pra casa, porque não se sabia quando aquela pessoa teria condições de não precisar do atendimento médico ali, Iria melhorar e não ia mais precisar do atendimento médico. Então todo mundo teve que ir pra casa. Foi isso que aconteceu. Então, houve 4 interdições do CREMEP na UPA do Ibura por falta de médico e de infraestrutura, além de que estava toda caindo aos pedaços, Além disso, há um sério problema de desigualdade regional na distribuição do aparelho médico de saúde no estado de Pernambuco. No interior, mesmo com OS, faltam médicos, faltam exames básicos como raio-x e ultrassom, geralmente é enviado para Recife quando isso acontece. Falta transporte sanitário e a mortalidade infantil em algumas regiões, como Araripina, Afogados de Ingazeira, subiu 6% entre 2021 e 2003, segundo a SES, Secretaria de Estado... eu acho que é Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco. De tudo isso, a gente vê que o modelo de OS, além de ser ineficiente e propício a desvios de função, precarização do trabalho, corrupção e esse tipo de coisa, né, e de desvio da verba pública para aplicação no que tem que ser aplicado, segundo dados nacionais, a gente vê que as OS correspondem por 2,2% das unidades do SUS, mas movem quase 20% do orçamento em alguns estados. Ou seja, as OS são minorias das unidades de saúde, porém elas levam quase que mais de 1/5 do orçamento geral das unidades de saúde pelo Brasil, em média, nos estados. Enquanto isso, o financiamento federal caiu para a saúde de 112 bilhões em 2020 para 104 bilhões em 2023, descontado a inflação. O que está por trás, então, dessa grande queda, né? Você vai ter, por exemplo, uma privatização silenciosa do SUS, que ocorre sem alterar a Constituição, via contratos administrativos que repassam para fundos privados, para entes privados, a gestão do recurso público, dando ao capital privado a chave do cofre do fundo público. As OS permitem contratos sem concurso público, muitas vezes até sem editais, né? Em diversos escândalos isso é constatado, e sem teto salarial e sem controle social real para os funcionários que gerem a OS. Segundo o Ministério Público Federal, há um risco sério de formação de estados paralelos na gestão da saúde. Será que o gado petista vai acusar o Ministério Público Federal de comunista, radicaloide, né? O fato é que a gente está diante de um modelo que esvazia o SUS por dentro e se ele não acaba com o sistema público, ele substitui paulatinamente, gradativamente o sistema público por um sistema que, apesar de público, ele segue a lógica, o modelo, a forma da gestão privada, isso com financiamento público. Ou seja, você está passando dinheiro público para pagar uma pessoa para gerir o dinheiro público. E que vai fazer isso de uma maneira, como nós vimos, onde toca as OS, produz uma série de escândalos, de corrupção, de problemas e que, no final das contas, entrega muito pouco em eficiência do serviço de saúde que deveria entregar. Afinal de contas, a proporção de financiamento que ela recebe em relação ao SUS 100% público, por assim dizer, é muito maior do que o SUS proporcionalmente. É preciso, então, se perguntar a quem esse modelo, de fato, beneficia, já que ele não beneficia claramente a população e vai continuar não beneficiando. Assim como toda forma de privatização do SUS vai continuar não beneficiando as pessoas. A quem ela beneficia? E o mais importante, por que, de certa forma, direita e esquerda participaram da ampliação desse modelo de gestão privado do SUS? O que isso quer dizer, ao final das contas? A gente vai se apegar às nossas fantasias ideológicas, às nossas fantasias e os nossos desejos de que um partido, uma figura política X ou Y sejam a representação personificada da nossa idealização política, ou a gente vai lidar com os fatos? Como aponta a Fiocruz, como aponta diversos pesquisadores da saúde pública, etc., é preciso reforçar o SUS para o SUS. Lidar de frente com o problema do desfinanciamento passa a significar que a gente precisa retirar de onde há desvios orçamentários e retornar esses desvios orçamentários para o SUS e não para entes privados que só produzem onde tocam problemas criminais, problemas éticos e problemas de gestão e de entrega de serviços de saúde. É preciso reforçar um SUS via concurso, via carreira pública, via financiamento estável do SUS. Mas para isso, a gente precisa enfrentar uma lógica privatista que, mais ou menos, seja Tarcísio, seja Alckmin, seja Serra, seja Fernando Henrique, seja Lula ou seja Dilma, todos, ao seu modo, todos incentivaram. Dito isso, acho que é claro que nós temos nossas preferências políticas, nós temos nossas paixões políticas, mas a gente precisa entender que o SUS é uma grande conquista do povo brasileiro. E que simplesmente abrir mão dessa conquista para defender político porque a gente tem algum apego por esse político é um erro que a política não permite e que pode custar alto demais e que inclusive pode incentivar violentamente a privatização absoluta e, portanto, a perda de direitos históricos da classe trabalhadora no Brasil.
E aí, ao invés de você estar apontando para o comunistazinho que você quiser, que a pessoa quer que as pessoas fiquem morrendo na fila, aí sim, você vai ver as pessoas, de fato, morrendo nas filas. Porque as OSs e o capital privado, seja por meio da contratação via OS, seja por meio da isenção de impostos, isenção de dívidas agora, ou repasse direto de verbas para o privado para complementar o serviço do SUS, não se mostrou, até hoje, uma alternativa eficiente para combater os déficits que sim existem do SUS e que estão muito mais ligados ao desfinanciamento do que à incapacidade do SUS de produzir soluções. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.